as únicas 2 vezes que ele foi refutado. Então, neste vídeo, vamos falar sobre as 2 vezes que o Einstein admitiu que estava errado e percebeu que 2 de suas teorias estavam completamente equivocadas e que outras pessoas, outros cientistas conseguiram comprovar o contrário do que ele tinha previsto. Então é isso, vamos ao vídeo. Albert Einstein é considerado por muitas pessoas como o homem mais inteligente que já existiu, por ter criado a teoria da relatividade, por ter iniciado algumas teorias sobre a mecânica quântica, entre outras coisas. Mas há muitas controvérsias se ele foi realmente o homem mais inteligente ou não, porque, na minha opinião, existem pessoas mais inteligentes do que ele, mas em relação à inteligência abstrata, ele realmente está ali no top 10. 2 vezes que o Albert Einstein foi refutado e admitiu isso. Você está no canal História Clássica, eu sou o Matheus e vamos lá! Na Grécia Antiga, o Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, ele dizia que o universo era imutável, ou seja, ele não se expandia, ele não crescia, ele era do jeito que ele começou, ou melhor, ele nem começou. Aristóteles vai dizer que o universo não teve um início, ele sempre existiu e ele não aumentava de tamanho, não se expandia, é o que Aristóteles acreditava. O Albert Einstein foi de acordo com o que o Aristóteles acreditava, ele foi na mesma pegada. O Albert Einstein dizia que o universo era imutável e não se expandia. Bom, para Aristóteles, na Grécia Antiga, o que acontecia, o que poderia ser que ele queria dizer, é que o universo é imutável para o nível, para o tamanho, para o mínimo de tempo que a existência humana fornece. Porque o universo cresce de uma forma tão demasiada, tão colossal, tão apoteótica, que o humano não é nada para o universo. Então, no tempo de vida que o humano tem, de 80 a 100 anos, praticamente o humano não tem a percepção de que o universo aumenta, porque o universo aumenta e o humano é uma formiga para isso. Então, talvez ele estivesse se referindo a isso, a nossa insignificância em relação ao tamanho do universo. Mas Albert Einstein foi nessa pegada, ele apertou as mãos, simbolicamente, do Aristóteles e dizia também que o universo não tinha tido um começo, que ele sempre existiu e que ele não se expandia. E ele não podia estar mais errado. Só que em 1929, Edwin Hubble, ele conseguiu comprovar cientificamente que o universo sim se expandia, porque eles conseguiam demonstrar na prática que galáxias que estavam em um local, alguns anos depois, estavam um pouco mais à frente, um pouco assim, como se existisse frente e trás, não existe no universo, mas como se estivessem um pouco mais afastadas de onde elas estavam, que geram um rastro vermelho, que eles conseguem perceber pela tecnologia do telescópio. Então Hubble conseguiu comprovar cientificamente que o universo sim está em expansão e que ele está permanentemente crescendo, e se ele está crescendo é porque obviamente houve um início. Porque se ele está se expandindo, é porque há uma linha do tempo, há uma cronologia. Então, se ele está ficando cada vez maior, ele já esteve compacto e pequeno, numa casca de nós, como diria Stephen Hawking. Então, Einstein, depois dessa descoberta, ele declarou que foi o seu maior erro. Ele admitiu: este foi o meu maior erro. A segunda vez foi sobre a questão da aleatoriedade quântica, que é falando sobre a mecânica quântica, que Einstein contribuiu bastante para a mecânica quântica, mas em um certo momento ele decidiu que não era tão interessante estudar a mecânica quântica, que ele ainda não tinha certeza se os cálculos se encaixavam, e ele meio que deixou de lado a mecânica quântica como se não desse mais valor, como se fosse uma coisa que poderia existir, mas poderia também ser uma farsa. Então Einstein, além de ter feito grandes descobertas da mecânica quântica, ele basicamente deixou de lado para poder desenvolver outras pesquisas. E o que é mecânica quântica, Matheus? São todas as partículas, átomos, nêutrons, tudo que é minúsculo no universo, tudo que compõe a matéria do universo e é minúsculo e que nós não conseguimos ver, a menos que seja com um microscópio de laboratório mesmo, para conseguir diferenciar Plancks de nêutrons, de átomos. Então isso é mecânica quântica. Só que para o Einstein ele dizia que havia um determinismo, ou seja, dava para você saber onde cada partícula estaria em cada momento
do futuro ou do passado. Ele dizia que existia o determinismo, que era o quê? As partículas, tudo que é subatômico, ele está determinado a cumprir as mesmas funções, fazer o mesmo trajeto e que tudo já está programado, que eles são como têm um instinto de fazer o que eles fazem, o movimento que eles fazem, tudo de forma, vamos dizer, muito assim com liberdade poética robótica. Já em contrapartida, outro físico muito famoso, que foi o Niels Bohr, ele vai dizer que não, que na verdade não existe um determinismo, não tem como prever onde partículas, átomos, nêutrons estarão, que ele diz que é tudo aleatório. O Niels Bohr vai dizer que é tudo aleatório e ele vai dizer que não tem como prever onde cada partícula subatômica vai estar ou como ela vai se comportar. Então ele dizia que era tudo aleatório, diferente do Einstein, que dizia que era tudo programado, que era certo, que tinha como prever. Já o Niels Bohr, vai dizer que não existe previsão no mundo quântico e na física quântica. Entretanto, o Niels Bohr vai dizer que há uma forma de você tentar calcular mais ou menos onde cada coisa vai estar, mas ele disse que é uma possibilidade remota, assim, que você pode estar errado. Não é uma matemática exata, que você pode tentar prever com probabilidades, por alguns cálculos, que pode tentar prever, mas nunca vai ser uma coisa exata, diferente de Einstein. E foi aí que Einstein disse, né, não concordando com Bohr na época, ele disse que Deus não joga dados, o que significa que nada é aleatório, porque quando você joga dados, é aleatório, pode cair qualquer número. Então ele vai dizer que não existe nada aleatório, tudo é determinado, tudo existe um determinismo, existe início, meio e fim, e que a história já foi escrita desde o início até o final. Diferente de Bohr, que dizia que tudo era aleatório. E depois, no final, quando o Bohr comprovou para ele nessa questão, aí Einstein teve que dar o braço a torcer e admitir que o Bohr estava certo e que ele estava errado sobre a questão do determinismo. Que o mundo subatômico é realmente aleatório. Então é isso, galera. Mais um vídeo aí falando sobre Albert Einstein, Niels Bohr e as duas vezes que Albert Einstein foi refutado, o primeiro por Edwin Hubble e o segundo por Niels Bohr. E você, sabia disso ou não? Comenta aí embaixo para eu poder saber. É isso, se gostou, já sabe, dá o like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, fui!